Tempo para reunir o Conselho Consultivo de hoje, dia 15 de dezembro, quarta-feira, um dia antes de começar o Conselho Europeu, que reúne os líderes dos 27 Estados-membros em Bruxelas. Hoje fazemos a antevisão deste encontro e que vai colocar em cima da mesa a criação de um fundo de resgate ao euro, um fundo permanente, a partir de 2013. A análise vai ser feita aqui e agora com a ajuda do José Magalhães, Diamantino Marques, Jorge Landeiro Vaz e Amândio Antunes, a quem dou desde já as boas-vindas e agradeço a presença. Começo por si, precisamente. Gostava que me fizesse aqui uma antevisão. Antes de mais, no Conselho de Ministros hoje deverão ser anunciadas algumas medidas para a competitividade e emprego, medidas importantes, ainda que os partidos estejam muito relutantes de que essas medidas sejam concretas e que venham a ter alguns efeitos. Essas medidas que espero que hoje saiam da reunião do Conselho de Ministros são precisas e tardam por tardias. Pecam por tardias, dado que a situação que nós vivemos, uma situação de déficits sucessivos, de dívida acumulada, de contração da economia, necessita de um estímulo, porque esta trilogia está ligada entre si. E, portanto, só com o crescimento, só com ações que promovam o crescimento, é que nós conseguimos romper este ciclo vicioso de forma a que consigamos começar a equilibrar as contas, consigamos reduzir os déficits e, a médio e longo prazo, tenhamos objetivos de crescimento económico que permitam ter superávites. Porque enquanto a nossa economia não definir como objetivo o superávit, ou seja, gerarmos mais riqueza do que aquela que consumimos, nós nunca conseguiremos amortizar a dívida que acumulamos e que estamos a acumular permanentemente, porque continuamos a gastar mais do que aquilo que produzimos, não é? Essa é a teoria perfeita e consegue transformá-la em medidas concretas? De que forma é que se consegue chegar a esse superávit quando, neste momento, o Governo está a pensar apenas em 0,2% de crescimento, mas as instituições europeias antecipam crescimento negativo? Certo, e isso é mais uma constatação daquilo que tem sido prática no passado, ou seja, a grande divergência entre os números anunciados pelo nosso Governo e as correções que são feitas pelos organismos internacionais e, acima disso, ainda depois as práticas, ou seja, que depois as execuções raramente conseguem esses objetivos. As medidas que devem ser tomadas passam por vários campos. Nós temos que tomar medidas que promovam o investimento. E o que é que pode promover o investimento? Primeiro, temos que ter uma justiça que funcione. Ou seja, hoje em dia está estabelecido no mercado e na sociedade portuguesa que a justiça não funciona. E é uma realidade. Hoje, quem vende nunca sabe se vai receber, porque depois não tem mecanismos que lhe permitam pressionar essa cobrança. Outra medida importante para promover o crescimento e o investimento é a competitividade fiscal. Espanha, vejamos, a Espanha, que está numa situação parecida com a nossa, não é? Já tomou medidas nesse campo. Portanto, já definiu um IRC especial para PMEs, no sentido de promover o empreendedorismo, promover o investimento ao nível das PMEs. Outra medida que é preciso promover é a poupança. Nós andámos durante muitos anos a gastar o que não tínhamos. E os poucos estímulos que existem à poupança, eu com muita pena vejo que o Orçamento de Estado ainda os ataca, nomeadamente os PPRs. Portanto, que são mecanismos que promovem os poucos que existem, as medidas políticas que têm sido tomadas, não é de os promover mais, mas antes de os retirar. E eu acho isso mal. Muito bem. Justiça, medidas fiscais, poupança. Diamantino, bom dia também. Quer acrescentar mais alguns pontos a estas medidas concretas para a competitividade e emprego? Sim. Vamos lá, duas. Para começar, é fundamental também que as empresas com vocação exportadora e não só, nós falamos muito agora como estratégia de recuperação do estado a que nós chegamos, a via da exportação, mas era importante também, a par da exportação, nós pensamos nas empresas que têm capacidade de reduzir as nossas importações. O efeito na balança de transações correntes, na balança comercial, é exatamente o mesmo. E, portanto, não só, acho bem que nós procuremos novos mercados e insistir naqueles que onde já temos implantação, mas sem esquecer nunca a importação.
Aquilo que são as importações e que, se nós tivermos engenho e arte para o fazer, podemos exatamente... Está a falar de que setores, especificamente? Eu estou a falar, olha, setores, designadamente o setor primário. Não. Bens alimentares. Nós desarticulámos completamente a agricultura. 70% do que consumimos nessa área vem do exterior e nós podemos investir um bocadinho no sentido, em colaboração com as grandes superfícies, exigindo com contrapartida até às implantações, que se obrigassem exatamente a expor uma certa percentagem do todo de produtos do setor primário. Energia também era importante? A energia também, mas há uma outra área aí, que já lá iríamos, que é fundamental para que a gente faça crescimento. E aí é um bloqueio que nós temos. As empresas, pequenas e médias empresas, são aquelas que preenchem o setor produtivo nacional, designadamente de bens transacionáveis. Já chegámos aqui um dia à conclusão, estão bastante descapitalizadas. Elas vão precisar de crédito e financiamentos. A área da fiscalidade, estímulos a essa gente, é fundamental, à semelhança que outros países também já fizeram. Mas eu estou muito preocupado porque se anuncia que vai haver fortes restrições de crédito para o próximo ano, exatamente para abastecer desse fator produtivo essencial as empresas que produzem bens transacionáveis. E, portanto, eu acho que se devia insistir e superar este possível bloqueamento ao desenvolvimento das empresas. Elas sem crédito não vão funcionar. Ou se o tiverem, vai ser bastante mais caro. Exatamente. Mas eu presumo, ou antecipo, se não estou a ser demasiado pessimista, que mais importante até do que o preço vai ser exatamente a existência desse produto essencial. Sobre esse assunto, eu acho que podemos juntar à conversa a Jorge Landeiro Vaz, que é um especialista em banca, e gostava de lhe perguntar precisamente o que é que se antecipa para o futuro das empresas que vão precisar de financiamento e que vão ter que o pagar bastante mais caro, se é que vão consegui-lo. Realmente esse é um dos problemas mais graves que temos pela frente, que a economia tem pela frente no curto prazo. Portanto, de facto, quer dizer, nós estamos a viver uma situação chamada tecnicamente que é a armadilha da liquidez. Ou seja, em que, não obstante o sistema bancário, o sistema financeiro ter recursos e ter liquidez que lhe é cedida pelo banco, neste caso pelo Banco Central Europeu, essa liquidez não chega à economia real. E não chega porque para já, o próprio BCE financia a prazos relativamente curtos o sistema bancário. E o sistema bancário, naturalmente, que, enfim, procura conservar a liquidez o mais que pode. E, portanto, tem relutância em ceder liquidez. E, portanto, está-se a dar esse fenómeno de armadilha de liquidez. Mas não é só em Portugal. Em toda a Europa esse fenómeno está. Em Inglaterra, nos Estados Unidos. Portanto, neste momento, toda a zona onde se passa esta crise, que é Europa e Estados Unidos, vive a armadilha da liquidez. Mas, de certa forma, o crédito, ou pelo menos o dinheiro, tem chegado à economia, de alguma forma, ainda que mais caro, com as taxas a subir, tem chegado à economia. Há um perigo de deixar de chegar à economia? Não, neste momento já não está a chegar. E já não está a chegar. Ainda há pouco tempo, um banqueiro até teve uma declaração dizendo que não se iria endividar para financiar a economia real. O que eu acho de uma gravidade extrema. Acho que um banqueiro não deveria nunca proferir palavras neste sentido e não foi criticado, o que eu acho ainda mais grave. Quer dizer, nem da parte do Governo, nem da parte das autoridades. Dinheiro que entra do BCE, em vez de ir para a economia real direta, vai exatamente para o Governo, para satisfazer necessidades orçamentais. Não tem uma maneira do Governo se financiar, justamente é através da banca. E esse dinheiro, em vez de ir para a economia real, vai exatamente para satisfazer necessidades da tesouraria do Governo. Exatamente, mas há aí uma reciprocidade, porque o Governo prestou uma garantia global de 20 mil milhões à banca, para a banca se financiar. Ou seja, de facto, quer o Governo e o sistema bancário são parceiros, não é? São parceiros inevitavelmente, não são parceiros... Mas para bem da economia ou não? São bons parceiros? Bom, quer dizer, é que realmente nós voltamos ao antigamente, porque nós antes tínhamos um Banco de Fomento Nacional, tínhamos instituições capazes de financiar a economia real e que estavam preocupadas em financiar a economia real. E hoje eu vejo um amorfismo geral em relação a essa questão. Mas não acha também que é preciso arrefecer aqui um bocadinho o consumo? Os portugueses são criticados hoje de terem comprado crédito demais para as suas possibilidades, de terem endividado demais. Todos os portugueses, empresas, particulares, até o Governo, portanto, estão todos endividados. Não há que refriar um pouco esse sobreaquecimento? Mas o Tânia diz muito bem, isso, nós antes podíamos
utilizar quer dizer, digamos, o mecanismo alfandegário para limitar as importações. Nós não temos essa limitação. Podíamos desvalorizar a moeda justamente para estimular as exportações e limitar as importações. Também não temos esse instrumento. Ou seja, qual é o instrumento que está disponível? Rendimentos e preços. Então baixam-se os vencimentos numa primeira fase, porque estamos numa primeira fase. Baixam-se os vencimentos dos funcionários públicos em média 5% e também das empresas públicas, com exceção também, como se sabe, dos Açores, não é? Mas é evidente que isso vai reduzir o consumo. Portanto, se há menos rendimento disponível, por parte das famílias, neste caso, vai reduzir o consumo. Portanto, essa política está a ser seguida. Só que é uma política muito dolorosa. Quer dizer, retirar os abonos de família. O abono de família é uma instituição. É uma coisa que nunca devia ser mexida. Quer dizer, as grandes empresas, eu diria, os monopólios naturais e os oligopólios, essas entidades têm que contribuir mais para o erário público. O imposto especial, no âmbito deste Orçamento de Estado, é criado para os bancos, também deverá ser criado para os monopólios e para os oligopólios naturais, não é? Professor José Magalhães, também a sua visão sobre este tema, no dia do Conselho de Ministros, competitividade, emprego. Quer acrescentar mais alguma medida prática? Sim, é claro. Gostaria de acrescentar dois aspectos. Um é a minha concordância com alguns incentivos que vêm de fora para dentro da empresa, nomeadamente aqueles que já foram citados, nomeadamente aqueles que poderão ser promovidos pelo Governo, nomeadamente a fiscalidade, que foi aqui já referido, outro tipo de apoios que possam surgir do exterior, mas eu sou crítico relativamente a também haver um trabalho de casa por parte da empresa. A empresa também tem que alterar o seu modelo de gestão. As empresas têm que fazer uma revolução interna dentro das suas próprias empresas e tentarem elas também promoverem modelos de gestão próprios face à nova ordem económica. Quer dar alguns exemplos? Por exemplo, toda a gente sabe que nós temos que sermos diferentes em modelo económico. Acho que o modelo económico que nós temos que definir, temos que o definir mesmo. Eu recordo aqui que já nos princípios dos anos 90 se questionava sobre a economia portuguesa o seguinte: Portugal está a navegar. Para onde vai Portugal? Isto nos princípios dos anos 90. Já estávamos dentro da União Europeia, já tínhamos previndo de quando em 83 o FMI esteve cá em Portugal, e em 90 andámos à procura da nossa vaga, a nossa rota, o nosso caminho, para onde vai Portugal. Isto nos princípios dos anos 90. E eu, já lá vão 13 anos, e eu pergunto, volto ao 17, aliás, 17 anos, e eu ponho a mesma questão. Qual é o caminho de Portugal? Qual é o modelo económico em Portugal? Isto também agora ainda já não está definido. Se calhar, pensar Ainda só está em Portugal. Diga? Agora, se calhar, já não se pode pensar só em Portugal, não é? Exato, isto porque temos que Pronto, pensar... a Europa. Exatamente, mas Portugal tem que ter um modelo próprio para se afirmar dentro da União Europeia. Será que consegue? Tem que conseguir. Repare que eu já aqui referi numa das sessões que Portugal, nos princípios dos anos 90, no tempo da altura do Primeiro-Ministro Cavaco Silva, chamou Michael Porter para fazer um relatório sobre construir as vantagens competitivas em Portugal, e ele apresentou um relatório e que nada foi seguido. E isto porquê? Porque Michael Porter seguiu toda a filosofia de uma aposta nos chamados setores tradicionais, que não foram todo de acordo com o governo de então. E o relatório Porter tinha medidas perfeitamente assertivas em matéria de competitividade.